Bom dia a todos e todas. Cumprimento os colegas, membros aqui da mesa de abertura. Parabenizo a Funatura pela iniciativa, pela história de luta. Professora, como biólogo, conservacionista e trabalhando com unidades de conservação há 25 anos, você também é uma referência inspiradora na minha trajetória e nas minhas buscas profissionais. É uma honra poder ter a sua presença aqui hoje. E parabenizar os RPPnistas, né, que estão aqui, que são essas pessoas, vocês que acreditam nesse tipo de iniciativa, que estão com a gente nesse dia a dia pela conservação da biodiversidade. Essa comemoração desse dia especial, né, comemoração do Dia Nacional das RPPNs, é um dia muito especial por tudo que já foi falado aqui e naquilo que compete ao trabalho da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem algumas coisas que são diretamente ligadas a isso, para além do óbvio, que nós temos dentro da Secretaria o Departamento de Áreas Protegidas e que eu gostaria de compartilhar com vocês no sentido de uma demonstração de que estamos juntos, ainda que estamos começando o segundo ano desse governo, desse mandato, mas eu acho que já dá para falar que a gente engatou assim uma terceira marcha e estamos pegando ritmo e força para esses próximos momentos. A gente tem hoje já acontecendo 3 projetos importantes que são financiados no âmbito do programa do GEF, né, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Um é o projeto GEF Terrestre, que eu acho que a gente vai estar ouvindo o Rodolfo falar um pouquinho para a gente sobre isso, que é um projeto super importante, que ele contempla a questão das RPPNs. A gente tem o GEF Mata Atlântica, mas eu gostaria de falar especialmente do projeto GEF Áreas Privadas, que é um projeto que ele acontece em 2 biomas, um no Cerrado e um na Mata Atlântica, totalizando aproximadamente uma área de projeto de 700 mil hectares, sendo que a gente inclui dentro desse total cerca de 70 RPPNs, 40 na área de Cerrado e quase 27 para ser mais preciso, na área de Mata Atlântica. E isso é muito importante por tudo que já foi dito aqui, pelas considerações que o Pedro trouxe, falando sobre o papel da conservação, o papel que as RPPNs têm na questão dos corredores, mas também porque nós temos dentro do Ministério, no âmbito da Secretaria, um programa que nós estamos recuperando, que ele foi lançado em 2018 e logo depois ele foi engavetado pela gestão anterior, que é o Programa Conecta. E o Programa Conecta tem como objetivo principal trabalhar a gestão integrada da paisagem e o fortalecimento da governança territorial. E quando a gente fala de governança territorial naquilo que é a contribuição das RPPNs, a gente está falando no fortalecimento das intenções, das iniciativas, desse esforço de conservação no chão, numa perspectiva que vai para além de olhar só para dentro das RPPNs ou só para dentro das unidades de conservação, mas fazer esse olhar mais de zoom, de sobrevoo, de pensar como que isso se integra na paisagem e dialoga com vários outros instrumentos, né? Entre eles, por exemplo, a questão dos mosaicos de áreas protegidas e assim por diante. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de estar destacando com relação aos programas atuais. Rodrigo sinalizou a questão das instruções normativas e do decreto. Nós já iniciamos um processo de regulamentação de algumas categorias do SNUC. Isso vem sendo feito juntamente, naturalmente, com o ICMBio. E uma das categorias que a gente vem considerando como prioritárias para isso, naturalmente, são as RPPNs. Então, a gente deve, muito em breve, começar um trabalho com esse olhar, que vai estar fortalecendo e nos abrindo essa oportunidade para a gente trabalhar coisas como o fortalecimento da assessoria. A gente estava num evento na semana passada do GEF Áreas Privadas, lá na região de Alto Paraíso, no site do Cerrado, e na hora que terminou a oficina, uma pessoa nos procurou a secretária Rita.
eu estava junto com ela e disse assim: eu tenho uma área assim, 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 eu tenho cachoeira, eu tenho nascente, assim por diante, e eu preciso fazer alguma coisa com essa área. Eu queria saber por onde eu começo. Vocês podem me explicar melhor esse negócio de RPPN? Isso mostra o quanto ainda isso é um apelo, o quanto é importante, o quanto essa oportunidade existe e o quanto nós, como poder público, precisamos trabalhar para fomentar, para motivar, para incentivar esse tipo de coisa. A construção de mecanismos que dialoguem não só com a questão dos créditos de carbono, como foi dito pelo Pedro, mas também os créditos de biodiversidade, é outra coisa que a gente sabe que é um processo, é lento, estamos começando a estudar e aprender mais sobre isso no Brasil, mas importante a sociedade, vocês RPPnistas, saberem que isso também é um tema que é uma prioridade da SBio, do MMA, e já estamos olhando para essa questão dos créditos de biodiversidade também. Outro ponto muito importante e que é um dos mantras, como a gente diz dentro da SBio, é a questão do fortalecimento do CISNAMA. De maneira que, nessa perspectiva de paisagem e de governança de território, a gente traga para próximo disso também a sociedade civil. E vocês são parte fundamental nessa história. Eu acho que a gente está num momento de planeta, de país, em uma fase de união e reconstrução, onde essa aproximação, esse espaço para essas trocas, esses intercâmbios, e a gente fortalecer as nossas iniciativas comuns, é um caminho que não só é promissor, como já está aí. A gente já aprendeu por tudo que a gente viveu até hoje. Diferente disso, não está dando o efeito que é necessário para a gente fazer força diante de tudo que vem remando de lá para cá e que vai contra os nossos propósitos de conservação. A criação de novas RPPNs, portanto, é fundamental. A gente sabe que o Cerrado tem alguma representação nesse sentido, a Mata Atlântica também. A Amazônia, se a gente pensar no tamanho, com 60 RPPNs, precisa melhorar muito, mas o Pampa, o Pantanal e a área costeira são 3 regiões, 2 biomas e uma zona que a gente ainda precisa fortalecer, incentivar e promover a criação de RPPNs. E não só de RPPNs. E aí, para fechar a minha fala, eu pego carona no que, não sei se Agostinho ou Pedro colocaram, que é a questão do papel das áreas privadas, para além das RPPNs. A gente sabe que quanto maior for a diversidade de instrumentos e mecanismos, maior é a possibilidade da gente somar forças nessas nossas intenções de conservação da biodiversidade. E, nesse sentido, nós já estamos trabalhando na construção de um processo de regulamentação das OMECs, outras medidas efetivas de conservação baseadas em área, onde tem como uma das oportunidades justamente o reconhecimento de áreas privadas, onde as pessoas, sejam por pessoa física ou pessoa jurídica, têm a intenção de trabalhar a conservação e a promoção do desenvolvimento sustentável regional a partir do reconhecimento do papel dessas áreas na conservação da biodiversidade. Com isso, eu encerro essa minha fala de abertura por aqui. A intenção era mesmo aproveitar essa oportunidade, depois do que a gente passou nos últimos anos, a sociedade anseia por conhecer e entender o que a gente está fazendo no ICMBio, no Serviço Florestal, no IBAMA, no MMA, e a intenção aqui era dividir um pouco com vocês desses esforços e convidá-los para que a gente continue nisso e busque novas formas de fortalecer essa nossa intenção comum. Eu desejo um ótimo evento a todos, mais uma vez parabéns pela Funatura. Obrigado.